Olá pessoal, começando aqui o nosso trabalho, eu já coloquei 24 correntinhas, onde esse trabalho a gente vai fazer múltiplos de 7, mais uma correntinha e mais duas para virar, tá? Então, escolho um múltiplo de 7, eu escolhi o 21 e coloquei mais 3 correntinhas, somou 24 correntinhas. Por quê? Porque aqui eu vou virar o trabalho assim, as duas correntinhas vão subir, já estão presas ali embaixo, que seria a terceira correntinha, e eu vou na quarta correntinha fazer ponto baixo, ó. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Faço 5 pontos baixos na sequência, depois faço uma correntinha, duas correntinhas. E daí eu tenho que contar aqui embaixo, 1, 2, pulando, né? E vou aqui na próxima e vou fazer mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou novamente pular uma correntinha, mais outra, fazer duas correntinhas, pular aqui embaixo, 1, 2, vou na próxima, mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou puxando aqui o trabalho, vou fazendo padrão, 5. Chegando aqui, eu vou pular uma correntinha e vou pular essa aqui de baixo e vou fazer o ponto baixo no último espaço da correntinha, certo? E assim eu faço a primeira carreira. Nós vamos virar o trabalho, fazer duas correntinhas, 1, 2, tá? Fiz duas correntinhas. No próximo ponto, aqui tá saindo a correntinha. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Coloco ali. Tá muito larga a minha alça. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, uma correntinha. E agora, como essa correntinha vai equivaler esse ponto baixo aqui, eu já vou começar no segundo com mais 3 pontos baixos. Eu vou botar 1, 2, 3. Coloquei os 3 pontos baixos, vou fazer uma correntinha, que vai equivaler esse ponto baixo aqui, e vou no meio aqui, nesse meio eu vou colocar 2 pontos altos separados por uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto. Assim, certo? Agora eu faço uma correntinha, equivale a esse primeiro ponto baixo, e venho no próximo, e faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Fiz os 3 pontos baixos, faço uma correntinha, vou lá dentro daquela separação e faço 2 pontos altos separado, fiz a correntinha por uma correntinha, fiz um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto. Aí eu faço uma correntinha, pulo aquele primeiro ponto baixo, vou no segundo, faço 3 pontos baixos, 1, 2, 3. Faço uma correntinha e agora, como nós chegamos no final, eu vou lá no primeiro ponto lá e vou fazer um ponto alto, que pulando esse ponto baixo aqui, vou no próximo, um ponto alto. Assim vai ficando nosso trabalho. Aqui, cheguei no final, viro, faço uma, duas correntinhas. Dentro desse próprio ponto aqui, em cima do ponto alto onde a gente fez essas duas correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, pego aqui, faço um e faço o segundo, ficando aqui com 3 pontos.
tá? Aí faço uma correntinha. Puxo aqui, deixa eu puxar o fio aqui, faço a correntinha e venho aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3 pontos baixos. Eu venho no meio dos 3 pontos baixos e faço um ponto baixo, certo? Faço uma correntinha. Agora eu vou vir aqui no meio desses 2 pontos altos que eu deixei uma correntinha separado e vou colocar 5 pontos altos aqui no meio, ó. Um ponto alto. Deixa eu ajeitar aqui. 2, 3, 4, 5 pontos altos, dentro daqueles 2 pontos altos da carreira de baixo que estavam separados por uma correntinha. Aí a gente puxa, terminei os 5 pontos altos, puxo uma correntinha. Venho novamente no meio daqueles 3 pontos baixos, aqui tem 1, 2, 3, no meio eu faço um ponto baixo. Vou um ponto baixo, mais uma correntinha e vou lá de novo, nos divisando os 2 pontos altos e botar 5 pontos altos. 1, 2, opa, passou direto. 2, 3, deixa eu soltar meu fio aqui. 3, 4, 5. Separo com uma correntinha, vou no meio daqueles 3 pontos baixos, faço um ponto baixo, certo? Mais uma correntinha. Vou lá no meio, mais uma correntinha. E daí agora eu vou lá no último ponto e vou fazer 3 pontos altos, tá? Separei por uma correntinha. Não, só um pouquinho. Fiz a correntinha, fiz o ponto baixo, separei e vou lá fazer 3 pontos altos no último ponto lá, ó. Aqui, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Certo? Subimos 2 correntinhas. Duas correntinhas e aqui nos 3 pontos altos nós vamos colocar 3 pontos baixos. Então vamos pegar aqui 1, 2, 3 pontos baixos, tá? Em cima daqueles pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, vou no próximo 5 pontos altos, vou colocar 5 pontos baixos. Então começo aqui, vou fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Fiz os 5, 1, 2 correntinhas de separação. Vou lá de novo, faço mais 5 nos pontos altos da carreira de baixo, faço mais 5 pontos baixos. 3, 4, 5. 2 pontos, 2 correntinhas de separação. Tô chegando no final, eu tenho aqueles 3 pontos altos, então vão ser só 3 pontos baixos. 1, fiz um aqui, 2, 3. 3 pontos baixos. E aqui termina mais uma carreira, formando o nosso motivo. Bom, chegando aqui, viramos o trabalho, vamos fazer 2 correntinhas, 1, 2, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, e no meio aqui do espaço debaixo de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos separados por uma correntinha.
uma correntinha e mais um, certo? Aí faço uma correntinha, pulo um ponto baixo aqui de baixo e aqui venho e faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Uma correntinha, pulo esse ponto, venho no meio, 2 pontos altos separado por uma correntinha. Correntinha, mais outro ponto alto. Nós já estamos repetindo já a sequência aqui de baixo para formar o nosso desenho, tá? Nosso ponto fantasia. Separei aqui, venho, faço uma correntinha, pulo esse aqui de baixo e faço aqui embaixo 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Uma correntinha, vou novamente naquele espaço, 2 pontos altos separados por uma correntinha. Gente, a minha linha tá enrolada, eu vou ter que desenrolar porque tá ficando ruim aqui de fazer o trabalho. Voltando aqui, fizemos os 2 pontos altos, separo com uma correntinha e venho aqui embaixo e pego os 2 últimos pontos baixos, que é aqui, 1, 2, certo? Aí a gente faz 1, 2 correntinhas, viro o trabalho. No primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Depois faço uma correntinha. E vamos lá no meio daqueles 2 pontos altos, colocar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vocês já estão vendo que a gente está repetindo novamente, ó. E daí a gente vem com uma correntinha, vem com um ponto baixo no meio daqueles pontos baixos lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3, eu venho no meio, faço um ponto baixo, faço uma correntinha, vou novamente no meio dos 2 pontos altos separado por uma correntinha e vou colocar 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Tenho 5 pontos altos aqui, uma correntinha, no meio daqueles 3 pontos baixos, vou colocar um ponto baixo, mais uma correntinha, e vamos novamente nesse meio dos pontos altos fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5, tá? Uma correntinha, tô chegando aqui no final, uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no último ponto da carreira, certo? Olha que lindo que fica, um motivo bem bonito e é só repetição, né, pessoal? Depois que pega a prática ali, isso vai só repetindo. Como eu terminei aqui, vamos subir 1, 2 correntinhas. Em cada, como a gente já fez ali embaixo, em cada leque que a gente faz, agora a gente vem com uma sequência de pontos baixos em cima dos leques. Subi 2 correntinhas e vou fazer em cima dos leques um ponto baixo para cada ponto alto do leque de baixo. Então, são 5 pontos baixos, tá? Fiz 5 pontos baixos, separo por 2 correntinhas. E vou lá no leque de novo, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas. Toda vez que terminar o leque, a gente finaliza em cima do leque com ponto baixo. 2 correntinhas, vou lá no leque fazendo 5 pontos baixos. 3, 4,
3, 4, 5. Cheguei no final, faço uma correntinha e lá em cima do ponto, do último ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Olha, vai ficando muito bonitinho. Esse tipo de motivo, esse ponto fantasia, isso aqui a gente pode fazer colcha para cama, a gente pode fazer um chale, fica muito bonito. Vocês podem variar a espessura da linha, pode ser mais fininha, fazer mais delicado, fazer mais grosso, com uma linha bem mais grossa, para fazer uma manta, uma peseira. Terminando aqui, ó, os lequezinhos com os pontos baixos, carreira de pontos baixos. O que nós vamos fazer? Nós vamos repetir a carreira de número 2, que é 1, 2 correntinhas. Vira o trabalho. Fiz as 2 correntinhas, aonde eu tinha o espaço ali embaixo de uma correntinha, eu vou colocar um ponto alto. E daí eu faço uma correntinha, certo? Essa correntinha eu vou pular o primeiro ponto baixo dos leques e vou vir no segundo. E vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos. Faço uma correntinha, vou lá naquele espaço e coloco 2 pontos altos separado por uma correntinha, certo? Faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto baixo, vou no segundo, 1, 2, 3, correntinha, faço ponto alto no intervalo, com o intervalo de uma correntinha. Faço uma correntinha, 2 pontos altos e uma correntinha. Vou lá no segundo ponto baixo, faço 1, 2, 3, uma correntinha e faço um ponto alto em cima das correntinhas, das 2 primeiras correntinhas. 1, 2, um ponto alto. E aí a gente finaliza. Repetindo a carreira de número 2, nós vamos subir agora para fazer a carreira 1, 2 dos leques. Virou, tá? Dentro desse mesmo ponto que a gente fez essas 2 correntinhas, nós vamos botar 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos, separo por uma correntinha, venho aqui no meio, tem 1, 2, 3 pontos baixos. No meio dos pontos baixos, eu boto um ponto baixo, faço uma correntinha. Venho no meio daqueles 2 pontos altos separado por uma correntinha e boto 5 pontos altos, os lequezinhos de novo. 2, 3, 4, 5. Depois do leque 5, nós colocamos uma correntinha. No meio dos 3 pontos baixos, a gente coloca um ponto baixo, uma correntinha. Lá no intervalo novamente, nós vamos fazer 5 pontos altos. 3, 4, 5. Uma correntinha, vem no meio aqui dos pontos baixos, um ponto baixo, uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ó, formando assim os lequezinhos. Aí agora a gente formou os leques, a gente vai fazer 1, 2, virar o trabalho e vamos colocar pontos baixos. Vamos botar um ponto baixo no pé das correntinhas, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, tá?
Vamos separar com 2 correntinhas e vamos lá no próximo lequezinho colocando 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Tirar aquele fiozinho ali. 4, 5 pontos baixos. 2 correntinhas. Venho no próximo leque. 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas. Estamos chegando na ponta aqui. 2 correntinhas. Eu tenho aqueles 2 pontos altos aqui. Eu vou separei 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Certo? Aí, daqui, vamos subir novamente. 1, 2, viro o trabalho. Vou fazer no pé daquela correntinha 1 ponto baixo, 1 correntinha. Chegou no intervalo aqui, eu coloco 2 pontos altos, separado por 1 correntinha. Volto novamente. 2 pontos altos separados, 2 pontos altos separados por 1 correntinha, mais 1 correntinha. Pulo o primeiro ponto baixo do leque, venho no segundo e faço 3 pontos baixos em cada ponto de base. 3. Pulo 1 correntinha, vou no próximo espaço, 2 pontos altos separados por 1 corrente. Faço 1 correntinha, pulo o primeiro ponto baixo do leque, venho no segundo, terceiro e quarto ponto, fazendo só ponto baixo. Só fazendo ponto baixo, pulo 1 correntinha, venho, ponto alto, 1 correntinha, mais 1 ponto alto nesse intervalo, certo? Venho com 1 correntinha e faço 2 pontos baixos. Venho aqui, 1 e 2. Ó, e assim vai se criando o nosso motivo. Depois desse 1 e 2, a gente sobe 2 correntinhas. 1, 2, vira o trabalho. Faz um ponto baixo no primeiro ponto. O mesmo ponto de base da correntinha, faz 1 correntinha e vem no intervalo aqui fazer 5 pontos altos dentro do mesmo espaço, repetindo novamente o leque, certo? Aqui tem 2, 4, 5 e eu vou fazer até o final agora. Toda essa repetição que a gente já fez aqui embaixo, como é que fica, e já volto. Terminando aqui novamente, e o motivo vai ficando assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu like e compartilhe.